Metrópole Entrevista. Nós vamos agora para São Paulo para mais uma vez conversar com enorme prazer com a doutora Natália Pasternak, bióloga, pesquisadora, doutora em microbiologia pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. Natália, bom dia, tudo bem com você, doutora? Está sem som, Natália. O seu som está desligado. Não? Não. Agora! Muito bem. Tudo Foi? bem, Natália? Bom dia, Mário. Tava ligado. Ah, então Mas foi aqui. O pessoal daqui, às vezes, dá uma... Sim, você sabe como é. Natália, me diga aí, essa tal segunda onda da Covid que está acontecendo na Europa, inclusive com suposta mutação do vírus. Fale um pouquinho para a gente sobre isso aí. O que é que você diz aí, Natália, por favor? Mário, a segunda onda está realmente acontecendo, era esperado, mas faz parte do comportamento natural da doença. A mutação que foi detectada no Nordeste da Espanha não tem nada a ver com o desenvolvimento da segunda onda, pelo menos não diretamente. O que aconteceu com essa mutação foi algo muito simples. Eles sequenciaram, como tem que sequenciar mesmo, para descobrir outras modalidades, outras variantes do vírus, e eles detectaram, então, uma variante, um mutante no Nordeste da Espanha, e acompanharam esse mutante, perceberam que ele se espalhou rapidamente por toda a Europa. Mas o que isso indica, e o que os autores demonstram no artigo científico muito claramente, é justamente a mobilidade de pessoas. Rastreando esse mutante, eles mostram, olha só como o verão europeu causou essa segunda onda, como por causa do verão as pessoas viajaram muito, foram muito para a Espanha, que é um destino muito popular no verão, e viajaram muito, se moveram muito pela Europa, carregando aí esse mutante para os outros países. Os autores, inclusive, falam que o maior valor desse trabalho é mostrar como as pessoas realmente viajaram muito e a importância de colocar sistemas de rastreamento nos pontos de viagem, nas estações de trem, nos aeroportos, para justamente ver se consegue conter essa mobilidade de pessoas contaminadas voltando para os seus países. O fato de ter a mutação em si não é preocupante, porque vírus muta, isso é normal, é o que vírus faz. Mesmo esse sendo um tipo de vírus, o coronavírus, que muta menos do que um HIV, por exemplo, um vírus da gripe, ainda assim ele é um vírus e ele tem uma taxa de mutação alta. A gente tem mais de 100 variantes desse vírus circulando pelo mundo, então encontrar mutantes é normal. Não é porque encontrou um mutante que a gente vai ficar preocupado. Isso a gente já tá esperando. E, em geral, essas mutações, elas não mudam tanto assim a carinha do vírus para que a gente possa se preocupar de dizer, nossa, mutou, agora a vacina não vai funcionar, ou eu vou pegar de novo. Até agora não apareceu nenhum mutante que fosse assim tão diferente para a gente se preocupar. E esse mutante, ele não foi testado para ver se por acaso ele é mais perigoso, mais letal ou mais contagioso. Isso eles nem testaram e não parece ser o caso. Se for o caso, a gente vai saber quando eles testarem num próximo trabalho. Por enquanto, o que a gente sabe é que esse mutante indica como as pessoas viajaram no verão europeu e acabaram aí se contaminando, levando o vírus para outros países, o que provavelmente foi uma das causas dessa segunda onda na Europa, quando eles fizeram uma boa reabertura, as pessoas se empolgaram, acharam que já está acabando, posso viajar, posso ir em festa, posso ir em aglomeração, e isso mostra realmente como a gente tem que ainda puxar o freio de mão e falar, opa, calma que não acabou. Doutora Natália, aí voltamos ao Brasil, né? Nós estamos chegando no verão, o índice de mortalidade caiu bastante e as pessoas estão se sentindo mais livres. A gente está começando a ver, né, nas eleições, em shows. Outro dia, mais uma vez,
uma cidade lá do Pará, do interior do Pará, né? Teve um show com milhares de pessoas. As pessoas estão se soltando muito. Nós devemos nos preocupar com isso? Qual a sua opinião, doutora Natália? Justamente, Mário, a gente tem que olhar para a Europa e ver o que aconteceu lá e acender um sinal de alerta. Foi exatamente assim na Europa. As pessoas ficaram empolgadas, a taxa de transmissão lá em vários países tinha caído, e olha, tinha caído muito mais do que aqui. Aqui não caiu tanto assim. Lá realmente eles tinham visto a curva cair, então estavam animados. Veio o verão, os jovens estavam empolgados, saíram muito às ruas, circularam muito, foram em festas, aglomerações, bares, viajaram. E daí veio a segunda onda na Europa, justamente agora no momento em que eles, né, já passou o verão, eles se aproximam do inverno, que é um período onde tem mais doenças respiratórias e que convida mais aglomerações. Então, aqui no Brasil, a gente está um pouquinho atrasado em relação a eles. O nosso verão vem agora, junto com o nosso verão, a gente tem as festas de fim de ano, que também convidam a aglomerações, então a gente tem um fator extra para se preocupar, e a gente deveria olhar para a Europa como um exemplo, como um sinal de alerta e não cometer os mesmos erros, porque se a gente fizer a mesma coisa, liberar geral aqui, oba, é verão, oba, as taxas caíram, oba, acabou a pandemia, oba, segunda onda, né? Então a gente tem que realmente segurar essa empolgação e lembrar que não acabou. Doutora, você acredita na imunidade de rebanho, deixar todo mundo se contaminar, ou grande parte da população, menos aquela população mais vulnerável, e com isso você eliminar a pandemia? Não funciona, Mário, não é uma estratégia viável. Imunidade de rebanho é algo que a gente conquista com vacina. E não assim deixando a doença correr solta. Por quê? Quando a doença corre solta, um monte de gente morre e um monte de gente sofre, fica doente e fica com sequelas. Então, isso não é uma doença simples que você fala, deixa todo mundo pegar, porque daí depois todo mundo se recupera e fica imune. Mesmo que isso fosse verdade, mesmo que isso funcionasse, imagina a quantidade de pessoas que vai morrer nesse processo e a quantidade de pessoas que vai pegar e se recuperar. Só que isso não é um processo simples, é um processo que traz dor, sofrimento, muitas vezes internação, intubação e sequelas que podem demorar meses. Então, fala para uma pessoa que teve Covid e que está há 4 meses com dor na articulação, com dores de cabeça fortíssimas, essa pessoa teve e se recuperou, mas ela está aí há meses com sequela. Pergunta para ela se ela acha que imunidade de rebanho deixa todo mundo pegar porque é só uma gripezinha, se ela concorda com você. Então, não é simples, causa morte e sofrimento, e na prática não funciona, porque você vai ter sempre um fluxo de pessoas vulneráveis, suscetíveis, que podem dar origem a novos surtos. Veja o que aconteceu em Manaus, por exemplo. Manaus é um exemplo muito bom para a gente ver como essa imunidade coletiva não funciona. Manaus teve uma taxa de contaminação muito alta, que poderia ter levado a uma imunidade de rebanho. A gente tinha aí uma estimativa de 60% da população que já teria se contaminado. Só que era justamente a população mais carente e que teve que se expor ao vírus. Então, população que tinha que trabalhar, que tinha que pegar transporte público. Manaus nunca teve realmente uma boa quarentena, né? Parecia que realmente grande parte da população tinha se contaminado. No momento em que a classe mais alta da sociedade voltou a circular na cidade, a taxa de transmissão começou a subir de novo. E a gente teve, inclusive, uma mudança no perfil, porque antes eram os hospitais públicos que estavam muito ocupados e, de repente, isso mudou e começaram a ocupar os hospitais privados, mostrando realmente que era a classe mais alta que pôde fazer a quarentena que estava voltando a circular. Então, quando você coloca pessoas suscetíveis de volta em circulação, o vírus, que não foi a lugar nenhum, começa a circular de novo. Por isso que essa imunidade coletiva natural não funciona, ela é transitória, ela não é permanente. Permanente mesmo a gente só consegue com vacina e com boas campanhas, porque se a gente não consegue boas campanhas, a imunidade cai também. Eu estou conversando com a doutora Natália Pasternak, bióloga, pesquisadora, doutora em microbiologia pela USP
e presidente do Instituto Questão de Ciência. Doutora, e essa politização da vacina? Que coisa mais doida que nós estamos copiando os Estados Unidos até nessas besteiras, né? Tamo mesmo, Mário. Vacina não tem nacionalidade, vacina não tem passaporte, vacina tem eficácia e segurança. E é isso que a agência regulatória vai olhar. Ela não vai olhar de onde, de que país que veio a vacina, vai olhar os dados científicos das fases clínicas de teste e vai ver se a vacina é segura para a população e se ela realmente protege contra a doença. É isso que a nossa agência regulatória Anvisa vai fazer e é nos dados, nos laudos da Anvisa, que a gente vai confiar para saber se a gente vai liberar essa vacina para a população ou não. Quem decide se vacina é boa, se vacina é segura e eficaz, é a Anvisa. Não é presidente, não é governador, não é político. Então, vamos deixar a nossa agência regulatória trabalhar em paz para fazer um bom trabalho. Doutor, agora essa história e a sua expectativa, assim, de um modo geral, que essa vacina comece efetivamente a ser usada lá para quando? Meados do próximo ano ou antes? Como é? Olha, Mário, é difícil fazer essas estimativas porque elas estão todas ainda em fase de testes e a gente tem várias aí, todas promissoras, todas em fase 3 de testes. Então não dá para saber exatamente quando que elas terminam a fase 3 e quanto tempo a gente vai levar para fazer toda a logística de distribuição e campanhas de vacinação. Uma vez que elas sejam aprovadas pela Anvisa, a gente precisa pensar em transporte, armazenamento, distribuição, se vai precisar abrir mais postos de saúde, porque vai ser uma campanha de vacinação em massa, definir os grupos prioritários, quem que vai vacinar primeiro, né? Então, tudo isso vai demorar um tempo para conseguir organizar e para efetivamente começar a vacinar as pessoas. Então, eu acho que assim, um tempo razoável seria pensar em meados do ano que vem, mas eu não gosto muito de fingir que eu tenho bola de cristal, sabe? A gente realmente tem que acompanhar isso com o tempo, esperar terminar a fase 3 e ver também quais são os processos de logística que os governos, né, que o governo federal, o Ministério da Saúde e o Plano Nacional de Imunizações estão planejando, como que isso vai ser feito no Brasil. Acho que até o meio do ano que vem a gente vai ter que ter um pouco de paciência e continuar com as medidas preventivas que a gente já conhece. Muito bem, Natália, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria, um prazer conversar com você, viu? Muito obrigado mesmo, Natália. Prazer é todo meu, Mário. Um bom dia para vocês. Para você também. Doutora Natália Pasternak, bióloga, pesquisadora, doutora em microbiologia pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência.